convento de Clarissas, como é do estilo barroco, do século XVI. Depois tem o padroeiro é São Gonçalo dominicano, São Gonçalo de Amarante. Mais um dia, mais um programa. Hoje falamos sobre as vivências conventuais dos séculos XVII, XVIII e XIX. Tiago Simões da Silva, doutorando da Universidade Nova de Lisboa, foi convidado a proferir uma conferência sobre este tema no convento de São Gonçalo, em Angra do Heroísmo. Eu estou a estudar, sobretudo o Faial, neste período, e uma das minhas investigações neste momento é sobre o Convento da Glória, que era um convento de clarissas, de concessionistas. Nós tínhamos um de clarissas e um de concessionistas. O de São João não sabemos praticamente nada. O da Glória, como fechou, foi um dos últimos conventos que fechou e o único que ficou lá aberto depois da extinção. Nós temos ainda muita informação, temos documentação, temos objetos e até mobiliário que está em casas particulares, peças no museu, e estou a tentar fazer um pouco a reconstituição do que seria o edifício. Também já não existe, mas há fotografias, há uma espécie de um esboço de uma planta do final do convento, e tentar reconstituir como seriam os espaços do convento, o que lá existia e as vivências. E um dos documentos que nós temos é o livro com o registro das constituições do convento, e onde ao longo de 200 anos, desde 1675 até ao início do século XIX, ou meados do século XIX, os vários bispos de Angra que foram sucessivamente passando no convento. Em 75 faz-se os primeiros estatutos do convento, e depois, cada vez que há uma visita ou de um bispo ou de um enviado que vai em visita pastoral ao convento, acrescenta mais regras, ou faz advertências, ou faz alterações a alguma regra anterior, e temos no total cerca de 200 páginas de regras que elas tinham de cumprir na vivência lá dentro. As vivências nos conventos de clausura feminina nos Açores e em Portugal entre os séculos XVII e XIX foi o tema da primeira conferência que dá arranque à terceira Semana do Património em Angra do Heroísmo. Foi há mais de 3 séculos que a clausura feminina acabou nos Açores e em Portugal, mas os espaços onde as clarissas passaram toda a sua vida ainda perduram no tempo. O convento de São Gonçalo, em Angra do Heroísmo, foi no passado a casa de mais de 300 freiras. No seu interior são várias as marcas que nos transportam para essa época, para um tempo que já passou e que muita história ainda tem para contar. Um convento, por exemplo, deste género, com esta dimensão, poderia ter 200 ou 300 pessoas a viver aqui dentro. As freiras, na época, vinham muito novas como noviças, estudar para o convento, depois professavam e, a partir do momento que entravam, faziam um voto perpétuo, no qual nunca mais saíam do convento. E inclusive depois da morte, eram enterradas aqui dentro, na igreja, e não podiam ter contato com o exterior, não podiam ver, não podiam ser vistas. Por isso é que temos o coro com uma grade em que elas estariam de um lado do coro, está aqui atrás de mim, e nós estaríamos aqui na igreja, e tinham de viver sempre uma vida isolada do século, portanto, das outras pessoas e do mundo, para simplesmente, como elas dizem, orar, venerar e honrar a Deus. O convento de Clarissas, como é do estilo barroco, do século XVI. Depois tem o padroeiro é São Gonçalo dominicano, São Gonçalo de Amarante. A igreja do convento de São Gonçalo, os parlatórios, o coro baixo e alto e o claustro, zonas comuns das clarissas naquela época, reúnem histórias com mais de 500 anos. Em termos sobretudo, de espaços visitáveis, portanto, o convento ainda existe, com alterações, foi sendo adaptado, mas ainda temos mais ou menos todos os elementos do convento. Os espaços que são aqui visitáveis, que nós vamos também ver esta noite e costumam estar ao público, são a igreja, o coro baixo e o coro alto, os parlatórios, que era o espaço em que elas podiam receber visitas, também através de uma grade, a portaria, que é onde hoje a portaria aqui ao lado, onde estão as rodas, onde passavam objetos, correspondência, o que fosse preciso entrar e sair do convento através das rodas, do parlatório e, evidentemente, do claustro, que é uma das zonas mais conhecidas da vida conventual, uma marca dos conventos.
Há uns anos, numas obras de requalificação no convento de São Gonçalo, foram encontrados elementos arqueológicos do século XVII. O orador Tiago Simões da Silva realça a sua importância ao nível do património arqueológico da Ilha Terceira. Eu trouxe alguns elementos arqueológicos e um prato do século XVIII, que seria semelhante ao que se era utilizado aqui neste convento e nos conventos deste género, para chamar a atenção também para a importância do património arqueológico, inclusive aqui em São Gonçalo, numas obras de renovação há uns anos foi feito também um estudo arqueológico e encontraram-se aqui alguns elementos interessantes. O próprio edifício do convento inserem em zonas que não estão visitáveis, mas há, por exemplo, janelas e portas manuelinas que estão ainda do primitivo convento do século XVI e que ainda hoje existem em zonas já mais recentes, mas foram sendo reciclados e que necessitavam da restauração e desse apoio delas. A conferência Vivências Conventuais dos séculos XVII, XVIII e XIX marcou o início da terceira Semana do Património, em Angra do Heroísmo, que decorre de 13 a 17 de novembro, numa iniciativa do município em parceria com outras entidades. Lá fora, por quem elas estavam aqui a rezar e que necessitavam A realidade dos conventos de clausura feminina, vivida entre os séculos XVII e XIX, a marcar esta edição do seu programa diário. O Terceira Dimensão está de regresso amanhã. Até lá pode continuar a acompanhar o nosso trabalho em azorestv.com.